Como era a sua vida antes de chegar no FJU, Rita? Bem, comecei a desgraça com 9 anos, né? Com 9 anos eu comecei a beber cachaça, eu gostava mesmo de cachaça. Aí, com 12 anos eu me viciei em drogas. Qual as drogas? Só maconha, cola, usei pó por algumas vezes. E misturado, os outros me davam, eu usava tudo, não sei nem o que é que tinha. Cigarro? Cigarro também, era viciado em cigarro. Quando não tinha cigarro, eu fazia o pé duro, fumava o pé duro mesmo. Aí me embriagava demais, eu parei de usar o pé duro, né? Aí, com 13 anos, eu engravidei. A mãe botou pra fora de casa. Aí nós veio pra Fortaleza, dormia nas ruas, entendeu? Era um sofrimento. Então, com 13 anos de idade, você engravidou e foi expulsa de casa. Quer dizer que a sua vida dentro de casa também foi conturbada. Como que foi a sua vida de casa? Como é que era? Por causa de mim mesmo. Eu era muito impaciente, então brigava com todo mundo, estava pagando meu padrasto, eu era horrível, perturbada mesmo. Minha mãe brigava muito comigo e só não saía no tapa com ela, não sei nem porquê. Ela dava muito em mim, eu nunca me levantei uma pra bater nela, mas por causa dela também, ela me agredia muito, sabe? Aí eu não podia me vingar nela, porque eu sempre tive esse temor, mãe é mãe. Aí eu ia atrás de matar o padrasto, né? Fiquei mexendo com ele, acho que mexia com ela também, eu pensava assim. Aí foi um dia que eu fui sair dentro de casa, ela mandou, teve um dia que não teve mais jeito, ela mandou sair dentro de casa. Aí eu saí. Aí você foi morar nas ruas? Fui pra Fortaleza, ficar dependendo de um e de outro. Eu sabia que eu ia sofrer, mas na frente do povo que me conhecia, eu não queria sofrer. Aí eu fui lá pra Fortaleza, né? E é isso. Fui violentada por 2 vezes, eu era terrível por causa disso, eu carregava o trauma, entendeu? Você foi violentado com quantos anos? Eu não lembro, mas foi nessa faixa aí logo que eu cheguei em Fortaleza. Quando chegou lá, foi violentada. Aí o trauma aumentou. Aí Deus está me curando aos poucos, né? Aí me diz uma coisa, você chegou na igreja através de quê? De convite, televisão, rádio? Não, simplesmente, aparentemente eu achava que era feliz, entendeu, pastor? Tinha de tudo, ela envolvida com os homens casados, sabe? Ela me envolvia mais com um homem casado, chega a destruir muitas famílias, sabe? E achava que era feliz com aquilo. O último que eu tive, aparentemente, eu achava que era feliz. Aí me dava de tudo, né, também. Aí, mas tinha um vazio dentro de mim. O povo falava de Deus para mim, mas eu não acreditava, sabe, nesse vazio. Mas eu dizia que alguma coisa tinha que mudar. Eu aparentemente tinha de tudo. Tinha ódio da minha filha, inclusive isso eu tinha, né? Tinha ódio da minha filha, não tinha paciência de cuidar dela, sabe? Eu chegava lá no Trairi, eu estava em Fortaleza, chegava no Trairi sábado à tarde, domingo de manhã eu já voltava porque eu não queria ficar com ela. E à noite ela transformava. Não ficava com ela porque eu não tinha paciência com ela. Era uma vida totalmente destruída. Destruída, né? Aí você recebeu o convite, como foi? Não, simplesmente. Você foi, chegou? Eu fui assim, eu queria mudar, eu não era feliz. Tinha algo dentro de mim. O povo falava muito que Deus trazia felicidade, que nada mais pode trazer. Eu não acreditava. Portanto, eu queria experimentar para ver se aquele vazio saía, né? Porque de vez em quando eu sentia um vazio. Podia ter de tudo, mas eu não era. Era infeliz, era incompleto. Aí você chegou na igreja nessa situação totalmente destruída. Cheguei pior, porque eu cheguei vendo cultos, eu cheguei apavorada, assustada. Eu não dormia à noite, porque eu tinha insônia demais. Eu via coisas, sabe? Era horrível. Cheguei doente, essa coisa. Chegou doente também. Doente também. E depois você conheceu o FJU, como é que está hoje a sua vida? As doenças, os vícios, o trauma que você tinha de criança, a destruição, o ódio que você tinha, o vazio que você tinha, como é que está hoje? Nada disso tem mais não. Agora eu tenho expectativa de vida. Agora eu não acreditava que eu poderia ser feliz. Hoje em dia eu acredito que quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, não depende mais da gente. Então hoje não é mais viciada? Acabou os vícios, acabou o ódio que eu tinha da minha filha, entendeu? Da mãe acabou também. Eu tinha vontade de deixar ela se aposentar para me bater na cara dela, que ela batia muito na minha cara. De jeito nenhum, entendeu? Amo a minha mãe, sabe? Então hoje, mais vezes, quando eu olho ela. Aí, pois é, tudo isso passou. Graças a Deus passou o vulto, a doença fui curada, pesadelo não, entendeu? Fui curada. Hoje tem paz, hoje é feliz, hoje pode-se falar que é feliz sem as drogas, sem essa vida de prostituição, sem essa vida desse mundo. Não precisava disso para ser feliz, até porque isso não faz a gente feliz, é tudo momentâneo. Quando acaba ali o momento passou, a tristeza vem dor, que vem a angústia, vem tudo.
Hoje é feliz? Eu sou feliz, sem nada nisso. Amém. Tá ligado? Deus abençoe. Qual o seu nome? Edson. Como você chegou no FJU, Edson? Pastor, eu cheguei totalmente sem vida. Cheguei totalmente sem ninguém. Não tinha ninguém para contar, para me ajudar. Porque quando eu fiquei abandonado, pastor, todo mundo me abandonou, só ficava eu e Deus mesmo ali dentro de casa, deitado. Passei 3 meses de depressão, tá bom? E tudo isso veio através das drogas, que acabou comigo. Você era viciado em drogas? Era. Qual as drogas você era viciado? Pastor, com 10 anos, com 9 anos comecei a beber cachaça. Comecei a beber cachaça e fumar tudo igual. Com 10 anos comecei a usar maconha. E a da maconha veio, que era, o povo chama de mesclado, que era a maconha com a pedra. Aí veio o pó. E depois veio o crack. Eu já fiz de tudo, pastor. Todas as drogas eu já passei por elas, já usei. Chegou a traficar? Sim, senhor, cheguei a traficar também. Eu passei, eu acho que foi 1 mês e meio traficando. Mas só que a vontade era tão grande de usar, pastor, que a droga era minha mesmo, sabe? Eu consegui essa droga para traficar para mim mesmo. Mas a vontade era tão grande que eu não consegui traficar. Eu comecei só a usar e acabei. É por isso que eu parei de traficar. Mas eu passei 1 mês e meio traficando. Não tinha medo de ninguém. Quando usava droga, eu ficava totalmente transformado. A pessoa acha que não sei não, uma força falsa. Então você chegou na igreja viciado nas drogas, depressivo, você via depressivo, não tinha paz, não tinha expectativa de vida. Foi assim que você chegou? Senhor, cheguei assim, dizer, Senhor. Uma vez eu estava com uma depressão tão grande que eu estava em casa. Eu ouvi aquela voz, umas 3 vezes eu ouvi aquela voz: se mata, Edson, que não tem mais jeito pra tu. Eu já cheguei, mas até vi a corda estava num cargo da casa. Aquela corda, pra mim, tinha uma pessoa ajeitando aquela corda pra me suportar. Naquelas horas eu começava a chorar, mas eu não conseguia, não tinha força para fazer aquilo. Mas o desejo era de se matar. Se matar, a voz dizia: se mata, não tem mais jeito não. Se eu se matar hoje uma vez, você vai acordar já, não vai ter mais nada. Essa era a voz que eu ouvia. Eu ouvi umas 3 vezes essa voz no meu pensamento, na minha mente. Você chegou na igreja, no FJU, através de quê? De um convite, de rádio, televisão, o que foi? Pastor, eu cheguei através do convite. Eu me lembro como hoje, pastor. Eu estava em casa, mal mesmo. Aí chegou 2 obreiros lá. Quando aqueles 2 obreiros chegou, pastor, Deus está de testemunho, me deu uma alegria tão grande de mim, parece que tinha chegado uns anjos para me libertar onde eu estava preso. Chegou a luz na sua casa? Chegou, pastor. Naquele dia eu nunca mais esqueço. E hoje como é que está, Edson? Pastor, hoje é uma paz, pastor, que a pessoa não sabe explicar, tá bom? Hoje é uma paz. O mundo está aí, cheio de trevas, mas por dentro da pessoa está a luz, a pessoa sabe se controlar, a pessoa é uma vida boa demais, a pessoa fora deste mundo que não leva ninguém a nada. Hoje eu estou fora deste mundo. É viciado ainda? Não, senhor. Deixou o vício? Graças a Deus. A tristeza? Passou. Depressão sumiu? Arrancou-se tudo. Hoje é outra pessoa. Liberto dos vícios, das drogas. Pode ser feliz sem a droga? Com certeza, pastor, não tem nem dúvida. A partir de se entregar a Deus já era. Você aprendeu a dizer não? Aprender a dizer não. E esse jovem também tem que aprender a dizer não, jovem. E vamos aprender. Tá ligado?